Paz, queridos, eu sou o pastor Giancarlo Henrique, amém? E nós vamos falar hoje sobre por que Deus castigou ou colocou uma lepra em Miriam, amém? Tá bom? Estaremos ministrando o capítulo 12 de Números. Muito bem. Números capítulo 12. Nós vamos ver alguns versículos para você entender o que Deus quer falar aqui sobre essa situação da nossa irmã tão amada, mas que teve um momento na vida que ela vacilou, deixou o inimigo tomar conta da vida dela, e isso foi uma situação difícil. Nós vamos trazer esse texto também daí para a sua vida pessoal, amém? Quantas vezes acontece isso conosco também, amém? Números capítulo 12, versículo 1, vamos colocar em pé. O meu texto em cima diz sedição de Miriam e Arão. Alguns textos dizem rebelião. E diz o versículo 1: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara por quanto tinha tomado uma mulher cuxita. O 2: disseram porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e Arão, e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. 6. E disse: ouvi agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiverdes temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Pai, aqui está a tua palavra, e nós queremos entender o que o Senhor tem para nós esta noite. O Senhor conhece meu coração, e eu confesso que eu preparei, que essa mensagem do Senhor falou no meu coração para ministrá-la. E chegando aqui na igreja, quis relutar eu por teu Espírito para ministrar algo diferente, mas o Senhor pediu, e o Senhor não pede, Pai, o Senhor manda. Então falarei sobre esse assunto para a glória do teu nome, amém. Podeis assentar. Irmãos, acompanhem, por favor, esta mensagem. Nós temos um texto bastante lindo, mas bastante polêmico, porque dentro desse texto nós vamos ver depois Miriam ter uma doença muito grave, algo muito sério, que foi a lepra,
na realidade para Israel naquele tempo, a lepra seria realmente uma separação não só a questão de saúde, mas uma questão também de princípio religioso e espiritual. Quando a pessoa estava leprosa, ela tinha uma dificuldade muito grande, e uma das coisas era, ela tinha que ser isolada, ela não podia permanecer no meio do povo. Está em Levítico isso, as leis sobre a lepra. Deus usou essa situação, e eu vou dar uma deixa aqui para você, mais ou menos igual a questão de comer carne de porco. Por que será Deus lá no passado não permitia comer o porco? Porque eram os animais impuros. É uma questão não só, podemos entender, religiosa e espiritual, mas é uma questão também de higiene. Se você ver o porco ele é um animal que ele estraga muito rápido, e no deserto então seria um animal que não seria muito viável. Pode ver que tem peixe, né? A carne do boi e de outros animais, você consegue até fazer a carne de sol que eles falam, né? Então esse é um dos motivos, essa é uma questão, tá? Então se você não sabia, tem que saber sobre isso. Para você ver, a lepra não podia ser comida. Se você pegar uma lepra e deixar, somente o piriá, conhece o piriá, hein? Aquele coelhinho que você encontra no mato muito, da noite para o dia ele também putrifica, ele fica estragado. E outro dia você olha e fala assim, mas que coisa louca. Então, porque são carnes que degeneram muito fácil. Então Deus, quando ele fazia algumas coisas no ano passado, ele falava assim, mas por quê? Havia motivos e tudo era para proteger o povo de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos entrar aqui no texto. Miriam, tá? Miriam, porque é o teu acento, e Arão fizeram o seguinte: no meio das situações, no meio de ver Deus usando Moisés, eles começam a não entender que Deus estava na vida de Moisés. Há um problema muito sério, irmãos, hoje, já trazendo para nós. Todo mundo fala assim, todas as pessoas falam, eu sou ungido de Deus. Já ouviu falar isso? Eu também sou ungido de Deus. Essa questão, daí a pessoa fala assim, não, então esse líder está fora da casinha. Mas na realidade, irmãos, existem pessoas que têm uma intimidade maior com o Senhor, tá? Existem pessoas, e a unção, ela não é qualquer coisa, né? Um pastor, ele recebe a unção, porque isso é ungido pelos homens, mas é igual Davi, é algo de reconhecimento dos céus, né? Então muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu também sou ungido, então eu posso falar daquela pessoa. O que nos leva a falar da pessoa? Nada. Eu falei na última ministração aqui, que a gente tem que aprender a falar realmente da gente pouco, lembra disso? Aprenda a falar pouco de você. E das outras pessoas, aprenda a não falar nada. E de Deus, fale muito. Não vai mudar você, mas o fulano é assim, o ciclano é assim. Irmãos, se chega no ouvido da pessoa, já trazendo para nós, fica delicado. Fica delicado, de repente você vai ter que mentir, ou mentir, aí vai ter que mentir, não, eu não falei nada, você falou mesmo, você abriu o bocão e denegriu, machucou a pessoa, né? Porque as palavras são fortes. Então, o Senhor nos ensina que, em Tiago, que nós não devemos agradecer a Deus, servir a Deus, e aos homens que é a imagem e semelhança de Deus, falar mal, sabe? Criticar, amaldiçoar. Mas vamos lá. Miriam, ela resolveu chegar com o irmão, e ele era sumo sacerdote, tá? Então Miriam não era qualquer pessoa. Deus vai tratar com ela aqui de uma maneira severa, porque Miriam era uma profetisa. Miriam, e eu sempre digo, irmãos, quem mais é dado, mais é cobrado, a Bíblia diz, tá? A pessoa, eu queria ser um líder, seja, mas pode se preparar, porque você vai ser cobrado. E não estou falando das pessoas, as pessoas cobram mesmo. Se você tiver assim, vamos falar. Se você tiver assado, vamos falar. Mas você é cobrado de quem? De Deus. Esse cobrado não é uma questão de responsabilidade daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Amém, igreja?
Então Miriam e Arão, o que eles fizeram? Eles foram contra Moisés. O texto é bem claro já estão indo contra. Você sabe que em um lugar aonde um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não vai. A Bíblia diz: uma casa dividida não subsiste, um reino dividido cai. Então por isso que a Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estão de acordo? Isso é importante. Mas nem tudo concorda, mas você tem que entrar num denominador. Você chega ali na empresa ou na família, você tem que entrar no denominador. Você tem que, buscar um meio termo e estar junto com aquela visão da pessoa. E aí diz assim: contra o quê? Contra Moisés, por causa do quê? Uma bobeira. Porque o Moisés tinha arrumado uma outra mulher. E naquele tempo isso era normal, tá? Era normal ter várias esposas e não precisava nem se separar da primeira. Ficava com, tinha muitas vezes até harém. Se você olha Jacó e vê os camaradas, tem várias mulheres. E Deus permitia isso, Tinha seus motivos. E Moisés, a Bíblia não vai falar para nós onde estava a Zípora, porque essa aqui não é Zípora. Essa aqui é outra. Mas a Zípora sai de cena e ele vai então buscar uma Cuxita, que quer dizer uma mulher africana, uma mulher da Etiópia, lá nos países, tá? Então, se você estudar bem, você vai ver isso. E aí isso começa a criar um problema. Por quê? Porque provavelmente ele já tinha falado para várias pessoas. Já estava ali. Você sabe quando você está arrumando uma confusão, você já passou para um, já passou para outro, e o WhatsApp é uma beleza para isso agora, Facebook e tal. Então, ali nos converseiros, então o que acontece? Ali eles vão falar contra Moisés. Mas é interessante ver que Moisés, ele vai tomar algumas atitudes que de repente a gente não toma, mas que a gente possa tomar essas atitudes, que nós possamos tomar essas atitudes que Moisés tomou. Vamos lá. Só que antes dele tomar uma atitude, no verso 2, disseram, o verso, melhor dizendo, 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? O que eles estavam aqui? Uma coisa chamada o quê? Inveja. Inveja. Mas só ele? É só o camarada? É só ele que Deus fala? Só por ele que Deus fala? Mas eles não estavam prontos a passar o que ele passou. Deus escolheu Moisés, e Moisés foi trabalhado por Deus lá atrás. Ele foi escolhido, você lembra? Ele fez um monte de coisa errada. Mas o Senhor lapidou ele, jogou ele no deserto, 40 anos. E eu sempre falo que o deserto não é acidente de percurso, mas é agenda de Deus, é escola de Deus. Amém, igreja? Todos os homens que passaram no deserto foram para serem trabalhados, ensinados, provados para aquilo que Deus tinha na vida deles. O próprio Jesus foi testado no deserto, foi no deserto, acabou de se batizar e já começou a ser testado. Essa é a vida do cristão, Ele começa a servir ao Senhor, ele entra pela porta e o inimigo vem com fúria, mas não é só o inimigo. Tem um hino muito lindo que diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Jó tinha uma propriedade que nós temos que aprender. Jó sabia que não era o diabo que tinha poder sobre a vida dele, mas quem tinha poder de dar e tirar era e é Deus. Amém, queridos? Deus está no controle do que tem acontecido na minha e na tua vida. Você crê nisso? Porque você é propriedade dele, você é Israel dele. Amém? Então, aqui nós temos o seguinte: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Quer dizer, olha só, ela vai falar isso.
E o Senhor fez o quê? O Senhor o quê? Ouviu. Tem coisas que você não ouve, mas Deus ouve. Muitas vezes Deus te tira de um lugar, Deus tira pessoas de perto de você, porque você não consegue ouvir o que Deus está ouvindo, o que Deus está vendo, porque Deus é onisciente, onipotente, sabe todas as coisas. Onipotente quer dizer sabe todas, onipotente, todo poder, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares. E o homem está tentando, através de algumas coisas, tentar ser assim. Por exemplo, nós temos a Balaia, né? Que se você pode ver, a pessoa está tentando caminhar para esse lado. Não é verdade, queridos? Porque o que acontece? Você, dentro de uma internet, você consegue estar em todos os lugares, sua voz pode estar em todo lugar. Eu posso reportei hoje convite para várias pessoas. Eu estava, então, em vários lugares. Então, hoje está assim. Nós vamos voltar aqui. O Senhor ouviu. Moisés, o que ele fez? Vamos lá então, qual foi a atitude dele? Ele se calou. Quando você debate as suas causas e quando você busca justiça pelas suas próprias mãos, perdeu. Mas a Bíblia diz: a Deus pertence a vingança. Quando você aprender isso, deixa o Senhor cuidar. Mas tem crente que fica brigando: não, Senhor, mata, quebra, destrói, Senhor, fecha a porta, acaba com ele, Senhor. Não perder tempo com isso, Senhor, dá nas tuas mãos, porque de vez em quando nós estamos trabalhando até quase como pessoas que fazem uma bruxaria, né? Então aí, sabe, irmãos, Deus é misericordioso. Deus pegou uma moabita e fez ela ser descendente da tribo de Davi e de Jesus. A nossa querida Ruth, Deus buscou, e um dia eu vou ministrar para vocês o que os moabitas eram perante Deus. Não foi fácil, eles foram um povo terrível, um povo que fez um monte de coisas erradas, mas Deus é um Deus de misericórdia. Mas por que então Deus vai tratar e vai até colocar uma lepra nesta mulher? Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, irmãos: existe no reino espiritual e em todos os lugares uma coisa chamada hierarquia. Hierarquia no céu existe hierarquia, na terra existe hierarquia, que são autoridades que estão acima de mim e de você, certo? E Moisés era o pastor deles. Moisés era um homem que ia lá no monte, falava com Deus e ficou lá uns par de dias. Não era qualquer pessoa, era uma pessoa que tinha pago o preço lá atrás. Ele fez coisas erradas, como eu te falei, matou até um egípcio, né? Escondeu o corpo, tentou defender de uma maneira diferente, foi para o deserto, Deus chama ele de volta, e Deus vai usando ele para enfrentar aquele faraó, enfrentar, e ele enfrenta, e Deus usa com graça. Então imagina que luta, que batalha, que história. Então muitas vezes eu quero dizer para vocês, pessoas têm falado de você, mas não conhecem a sua história, amém? Entrega ela nas mãos do Senhor. Não fica batendo boca, não fica batendo boca no Facebook, não fica batendo. Eu sempre falo, Deus não tem Facebook. Tem gente que quando está com problema, está deprimido ou está com raiva de alguém, já vai lá alfineta, tá, né? Tá. Já viu isso? Acho que você já viu. Pessoas que estão lá com problema com tal pessoa, eu não falo o nome dela, mas solta lá, tá, e tá, indiretas. Isso não leva a nada, amém? O nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, precisa de advogado na terra? Sim, eles são humanos, eles são usados e Deus tem, mas o advogado na terra, o juiz na terra é para provar para mim e para você que o advogado dos advogados é o Senhor Jesus. O juiz dos juízes é o nosso Deus, amém? Permita, fala para o teu irmão assim: o Senhor é o teu advogado nessa sua causa. Não se defenda, amém? Não perca tempo em se defender em nome de Jesus, amém? Se cara, muitas vezes nós somos impulsivos, imagina eu. Então a gente quer estar com a razão. Fala para o teu irmão: o que adianta você estar com a razão? Não vai te levar a nada. Muitas vezes a razão, tem que estar com a razão. Muitas vezes a razão não é a razão. Muitas vezes você está fora da razão, mas você pensa que está na razão.
e você tenta se defender. Agora escute bem, vamos lá. O Senhor ouviu, o Senhor está ouvindo tudo, o Senhor está vendo tudo. Ela falou, Moisés, o quê? O que ele era? Muito manso, muchacho, muito manso, do que todo homem que havia sobre a terra. É a Bíblia falando isso. É Deus falando para nós que Moisés é do quê? Manso. E Jesus nos ensina que temos que ser o quê? Manso e humilde de coração. Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Humilde de coração não quer dizer andar com roupa rasgada, mas humilde de coração não quer dizer andar com chinelo de dedo preso no prego embaixo, não. Humilde de coração, queridos, quer dizer uma pessoa que, mesmo que ele vista ouro, mesmo que ele vista o melhor tecido, ele continua sendo humilde. Ele lembra da onde ele saiu, amém? E valoriza e não pisa nas pessoas, mas ele sabe que Deus é na vida dele. Humilde de coração, aprendendo de mim que sou manso e humilde. O que é a pessoa mansa? Moisés era mais manso. Irmão, sabe quantas pessoas de toda a terra nessa época aqui, sabe quantas pessoas tinham com ele mais ou menos? 600 mil homens, fora mulheres e crianças, praticamente 2 milhões de pessoas. Então ele era mais manso desses 2 milhões de pessoas. A Bíblia está falando, meu Deus, esse homem era muito manso. Mas pastor, ele não era. Lembra que ele pegou e bateu, ele matou, ele fez. Mas o Senhor trabalhou. A melhor coisa para Deus trabalhar é os desertos na nossa vida. Que aí você vai chegar e falar assim, olha, eu não estou pronto para essa missão, não. Deus vai falar, você está assim, é com você que eu conto, porque agora eu quero te usar. E eu tenho que ter uma mensagem que eu falo, 40 anos Moisés pensou que era alguém, mais 40 anos ele viu que não era ninguém, e com mais 40 anos, porque com 80 anos ele sai e vai lá, amém? Fazer algo glorioso. Com 80 anos ele vê que é alguém na mão do Senhor e Deus o usa. E ele fala assim, na próxima semana eu vou falar sobre Arão, mas ele fala assim, Deus, eu não posso ir porque sou tardo de língua, ou não sei me expressar. Alguns teólogos, alguns estudiosos pensam que ele era gago, outros dizem que devido ao deserto ele ficou meio, perdeu um pouco o jeito de se expressar, mas a Bíblia diz que ele não conseguia se expressar como ele mesmo diz, eu não consigo, eu não vou. Pode ser que ele está usando uma desculpa, mas eu não tem desculpa não, eu te arrumo alguém, amém? Desculpa, irmão, não tem desculpa não. A igreja está com um desafiozinho, mais ou menos esses meses, vamos falar aqui, mas olha, a casa do pai está limpa hoje, com 2 baldes, né, Marisa? Temos um jeito nisso aqui, né? E quando eu cheguei aqui eu chorei, falei, Deus, a tua casa não está linda não, Senhor, está xuxa, no sentido do chão. E a Marisa falou, nós podemos, vamos. E daqui a pouco eu estava aqui com o sergão, vamos lá, e amanhã com Deus audiência e trabalho gostoso, e ó, está linda, não está, limpinha a casa de Deus, com 2 baldes, grandão, vamos fazer. Diga para o teu irmão assim, quando você não quer, você dá uma desculpa. Mas quando você quer, você consegue. Quando você quer, você vai para cima. Quando você quer, você faz diferença. Depende de você querer. É só você querer fazer. Porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me deixa forte. Aleluia. Agora, irmãos, preste muita atenção. Continuamos aqui. Manso que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e Deus viu e falou assim, vem cá Moisés. Deus falou com Moisés, Deus falava com ele boca a boca. Quer ter essa intimidade? Busca o Senhor. Quer ter essa intimidade? Ele foi lá para cima do monte, só via ele e Deus. Intimidade com o Senhor se busca, intimidade com o Senhor se conquista.
Pedro, Tiago e João. Já preguei esse, um dia prego aqui novamente. Privilégio dos mais chegados. Fala para assim, tem para Deus pessoas mais chegadas. Ah, pastor, Deus não faz decepção. Deus não faz decepção? Deus é Deus, Deus é justo. Se o filho busca mais, se joga mais, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus aonde? No Monte das Oliveiras. Mas também eles estavam com Jesus aonde? No Monte Marcos 9, Tabor, no Monte da Transfiguração. Então, tem gente que quer estar com Jesus no momento bom, no momento, tá sobrando dinheiro, a conta está boa, a saúde tá boa, tá tudo bom, é fácil. Mas tem que estar com Jesus no meio das aflições, no meio das lágrimas. Ainda que quem sabe você faz igual dos discípulos, corre, sai todo mundo, mas depois volta para Jesus, me ajuda. Jesus, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quem falou isso? Foi aquele que morreu, foi aquele que negou. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não somos diferentes. Essa menina Miriam, eu não quero condenar ela, porque a Miriam ela teve uma falha aqui sim. Deus trabalhou e tinha que trabalhar, porque Deus é justo. Mas a Miriam foi aquela que em Êxodo, vamos lá, para você ver que coisa linda aqui, ó. Êxodo bem no começo, irmãos, foi aquela menina lá atrás, que fez algo, que ajudou a obra, ajudou Moisés. Olha só. No capítulo 2, e foi-se um varão da casa de Levi, casou com a filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por que ela fez isso? Por que esta mulher fez isso? Começou com ela. Todo mundo, irmãos, todos os meninos estavam sendo mortos. E ela falou: não, o meu não mata, o meu não vai destruir, o meu não vai acabar com o meu sonho, o meu milagre. Não, eu não vou permitir. O que ela fez? Ela escondeu. E escondeu por quanto tempo, queridos? 3 meses. 3 meses. Ela escondeu porque havia um decreto, que o decreto era: nasceu, entrega o filho aqui, que ele já era, ele vai ser eliminado, ele vai ser, vão tirar a vida dele. E aí o que aconteceu, queridos? Ela guardou por quanto? 3 meses. Mas o verso 3 diz: não podendo mais esconder. Ela faz o quê? Por que não conseguiu esconder mais, irmãos? Porque uma criança pequenininha, agora já está começando a gritar, já está começando a chorar mais alto. E outra coisa, tinha um monte de vizinhos, só assim, ó. Você acredita que não tinha gente espiando para todo lado? É igual as pessoas hoje olham e falam assim: ó, cuidado aí, alguém vai te denunciar por causa da dengue, ó, seu quintal. Então, não era diferente naquele tempo. As pessoas já estavam cuidando da vida dos outros. E as pessoas que cuidam da sua vida é porque tem inveja que você tem e ele não tem. Porque se ele tem, irmão, ele não tem inveja. Mas se ele não tem, você tem uma casa grande, bonita, aí, tem um carro bom lá. Mas você, pessoa que tem inveja, ela faz isso. Ela fala assim: olha, mas por que ele tem e eu não tenho? Por que ele pode e eu não posso? É inveja. Agora escute bem. Aí, queridos, não podendo mais esconder, o que ela fez? Ela usa a sabedoria do céu. Ela vai pegar aquele menino e coloca onde? Dentro de um cesto. Nós conhecemos a história, sendo rápido aqui, tá? No versículo 3, coloca. Só que aqui entra a Miriam, a menina. A Bíblia diz que ela, aqui ó, no quarto, e a irmã do menino postou-se de longe. Aqui, queridos, ela se chama a irmã do menino, mas com o tempo ela vai ser conhecida como a profetisa do Senhor. Essa menina é escrava. Essa menina tem que enfrentar situações difíceis.
Essa menina, quem sabe, passando dificuldades financeiras, né, porque eram escravas. A mãe de Joquebede também era escrava. O menino, então, a Bíblia diz que faz o quê? Ela postou-se de longe, quarto, e ficou esperando para ver o que ia acontecer com quem? Com o seu irmãozinho. Provavelmente alguns estudiosos dizem que ela tinha 9 a 10 a 12 anos. Essa faixa aí. Então ela é uma menina que está lá vendo o irmãozinho aonde? Numa piscina? Não, irmãos, no rio, onde tem jacaré, onde tem crocodilo, onde tem bichos. E o menino está lá. Eu não quero entrar no detalhe como o coração da mãe estava lá, mas o menino está lá e a Miriam está lá cuidando. Miriam está cuidando. Quem sabe você começou bem, mas lá agora está meio complicado as coisas para você. Mas Miriam está cuidando, e a Bíblia fala que nós devemos cuidar dos mais novos na fé. Nós muitas vezes não queremos carregar ninguém, mas a Bíblia diz que nós temos que ganhar. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmão, muito clara. Existe trabalho de célula, é muito bom, mas há muita responsabilidade que cabe ao pastor, que as pessoas estão entregando para pessoas fazendo. Cada ovelha tem que ganhar ovelha, quem concorda com o pastor? Mas quem cuida de ovelha, quem que é? É pastor. Quem cuida de ovelha é pastor. Quem já passou por a cirurgia aqui? Eu gostaria que você passasse para a cirurgia por um dentista. Mas vamos lá, uma enfermeira, você passaria por uma cirurgia por uma enfermeira? Claro que não. Porque você procuraria o quê? Um médico de preferência que esteja tudo certinho. Então por que no reino espiritual é diferente? Nós estamos falando que as pessoas não podem e devem chamar pessoas para Jesus e trazer para a casa de Deus. Mas quem cuida, quem ensina, quem orienta é pastor. Pastor tem chamado, pastor já fala, pastor, ele cuida, ele apacenta as ovelhas. Por isso tem muita gente ferida, porque tem gente muitas vezes que não sabe apacentar e apacenta. A falta de sabedoria. A falta de sabedoria é muito grande. Fala para o teu assim, quem ganha alma, sábio é. Se você tem ganhado uma alma, você é sábio. Agora vamos lá, vamos continuar aqui mais um pouco dela. E ela diz assim: e desceu a filha de Faraó para lavar-se no rio, está pronto para a gente aí, mas assim, e as suas donzelas passeavam à borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Irmãos, foi descendo, quem sabe o cesto, porque ele estava todo protegidinho, tá, com um barquinho, né, com junco, um piche na época, todo protegidinho, bonitinho, mas não impedia que um crocodilo, não impedia de qualquer bicho acabar com esse menino. Mas não acabou por quê? Porque Deus tinha um propósito. Diga para o teu irmão, mesmo no meio de crocodilos, mesmo no meio de cobras, Deus vai te guardar, porque Ele tem um propósito na tua vida. Amém? Quem crê que Deus tem um propósito? Aleluia. O Senhor tem um propósito na minha vida. Eu sempre falo, no ano 2000 era para mim ter morrido. Há pouco tempo atrás eu tive dengue também. Rapaz, a gente vai ficando uma certa idade, o DNA vai ficando mais antigo, né? E a gente, DNA porque a data de nascimento é lançada, né? O que acontece? A gente vai tendo algumas experiências, mas todas são para a glória de Deus. Amém? E eu sempre digo, quem tem promessa de Deus não morre. Você crê nisso? Você tem promessa? Por isso que eu falo, Deus, deixa as promessas cumprir mais devagar. Porque se cumprir todas, você vai embora, meu filho. Deus falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Rapaz, não aconteceu o fundo. Não. Deixa o tempo do Senhor. O tempo meu não é seu, do Senhor é outro. E aí o que acontece, irmãos? Ela abre os 6 e encontra. Isso não é um Deus de coincidência, é um Deus de providência. Porque quando ela abre, o menino está fazendo o quê? Chorando. E podia olhar e falar assim: esse moleque aqui, ó, esse aí, ó, é um problema, eu estou mandando ele embora. Não era assim.
comoveu. Aí entra quem? Entra a sabedoria da Bíblia. Irmãos, não havia, a Bíblia não me relata que a mãe dela falou: fica de olho, se aparecer uma mulher lá, a filha de Faraó, e aparecer qualquer pessoa, você fala isso, fala aquilo. Não, irmãos, ela pega, quando ela vê aquela cena, quando a filha de Faraó abre, certo? Ela abre o quê? Ali o cesto, o menino está fazendo o quê? O menino está chorando. E o que acontece com aquela mulher? Ela se comove. Fala para o teu irmão assim: Deus vai agir em seu favor e pessoas vão se comover. Pessoas vão se comover. Aprenda uma coisa: ore para que as pessoas tenham o coração quebrantado, porque o coração quebrantado é diferente. A Bíblia diz que Faraó aprontou um monte de situações, errou e mandava para cima, ia contra Moisés o tempo todo, porque o coração dele estava duro. Ore, aprenda isso, Senhor, faz aquele coração ficar. Irmãos, o coração mole, ele abençoa, é verdade, né? O coração mole, você se torna sensível, amém? Muito bem, preste muita atenção. Continuamos aqui. Estou batendo aqui no meu braço porque tem um bichinho aqui, querendo pegar ele, pega não. Agora o pastor está se espancando lá sozinho, lá no altar. Escute bem, queridos, vamos ver o que ela vai fazer. Irei chamar uma ama dos hebreus, que cria este menino para ti. Olha o que ela faz, irmãos. Olha a sabedoria dessa menina. Uma menininha novinha. Vou fazer o seguinte, vou chamar agora uma mãe para sustentar esse menino. Uma mãe para sustentar esse menino. E aí a filha de Faraó falou o quê? Vai. Então Miriam foi instrumento de Deus, sim ou não? Sim. Vai. E, irmãos, é tão forte ela foi instrumento de Deus, que ela fez o quê? Ela mudou toda a história. Por quê? Porque se ela não tivesse agido ali, pode ser que a mulher olhava e falava assim: olha, o nenê, eu vou arrumar um jeito de cuidar dele. Mas ela vai e entra e fala com uma mulher poderosa. Não é uma mulher qualquer, era uma filha de Faraó. E o Faraó era o Horus, Deus da terra, né? Então ela também achava que podia ser uma parte disso, né? Como foi criada, né? A fruta não cai muito longe do pé, você sabe disso. Então o que acontece? Ela pega e fala assim, ela enfrenta essa situação e ela fala assim: vou providenciar. E a Bíblia diz que ela chamou a mãe. Claro, né? Só que a filha de Faraó não sabia que aquela era a mãe. Por isso, irmãos, tem coisas que Deus vai fazer, vai acontecer na tua vida, e tem gente que não vai saber, mas deixa, fica no silêncio. Para de, tem gente que vai viajar, já posta antes de viajar, estou saindo para a Bahia. De repente não chega nem na Bahia. Aprenda a postar, queridos. Se quiser fazer, fique à vontade. Mas depois que Deus já te abençoou, depois que aconteceu, esse vídeo, ele não é ao vivo, é gravado. Por quê? Porque isso nos ajuda a trazer uma palavra mais centrada. Muitas vezes nós não temos editado muito não, mas muitas vezes é necessário uma edição, entendeu? Porque a tua vida também é assim. Não vai o impossível, não vai contando tudo, não vai abrindo, né? Deixa o tempo de Deus, porque eu falei no domingo passado, gente, para chorar conosco tem um monte. Lembra disso que eu falei? Para chorar tem um monte, tá? Pastor, tem, vai no velório para você ver, tá? Até você chora muitas vezes sem conhecer direito a pessoa, mas para se alegrar com você são poucos.
para se alegrar com você. Quem se alegrar com você, levante a cabeça e fala assim: este é meu amigo, porque ele ficou feliz com a minha bênção, com a minha vitória. E aprenda a ver o coração das pessoas, porque tem gente que sabe enganar. Vamos continuar aqui, olha só. E ela disse: eu vou chamar uma ama. E a filha de Faraó disse: vai. E foi. E a moça chamou a mãe do menino. O 9. Então ele disse à filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e darei o quê? Ainda ela conseguiu uma bolsa. Era do governo, né, naquela época. Conseguiu uma pensão. Falou assim: leva o menino, eu gostei dele, pode cuidar. E a mãe que estava cuidando, olha que coisa linda, que história. Amém? E aí a Bíblia diz: mas não é só cuidar do material. Aqui esta mãe, para a glória de Deus, teve a oportunidade de ensinar a palavra para Moisés, teve a oportunidade de continuar ensinando no coração dele algo, porque a semente, queridos, quando ela é lançada, um dia foi lançada na minha vida, um dia foi lançada na sua, um dia lançada em corações, em famílias e pessoas, ela vai germinar, ela vai produzir. Amém? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Tá? Então, vamos voltar aqui, já estamos terminando. Vamos voltar lá em Números. Voltamos em Números. Então, eu só quero mostrar para você como que Miriam era uma bênção. Mas tem um momento na nossa vida que a gente dá umas pisadas no tomate. Aqui ela tinha cuidado do menino. Agora que ela está afrontando o homem. Ela tinha cuidado do menino, aqui ela está afrontando o seu irmão, aqui ela está afrontando Moisés. Olha só, o verso 4: o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E os três saíram. Então Deus falou assim: agora saem os três, eu vou julgar essa causa. Verso 4: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs a porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. Preste atenção: que nuvem é essa? A mesma que protegia. Ontem nós fomos entregar pizza lá em Tupinambá, e Deus deu uma nuvem, se gostava, quando nós analisamos, Deus cuida da gente, e a gente foi bem, tipo, a gente não tem ar-condicionado no carro, mas tem ar-condicionado no céu. Aí foi indo assim, bem gostoso. Amém? Deus cuida. Falou para o irmão: Deus cuida de você, Deus cuida de mim, nos pequenos detalhes. Amém? Você já aprendeu a agradecer ao Senhor? Se tem ar-condicionado, agradeça. Se não tem, agradeça. Se tem comida, agradeça. Se não tem, agradeça. Agradeça ao Senhor por tudo, agradeça. Porque é Ele que dá, como diz Jó: o Senhor dá, o Senhor toma. E é muito legal o que a mulher de Ló fala para Jó, porque faz a gente refletir como que o que Deus quer falar com você hoje. O que é? Porque é legal, pastor? Porque ela chega e fala assim: olha, você fez o seguinte, a coisa está feia, você tem que falar para esse Deus. Acaba, tipo assim, no hebraico ele dizer assim, ó, não é amaldiçoar Deus, é dizer assim: Deus, minha vida não vale nada, pronto, eu vou morrer, acabou, porque eu não sirvo para nada. E aí ele olha e fala assim: você fala como uma mulher tola, porque o Senhor deu para nós coisas boas, e agora nós estamos passando um perrengue, a luta, e você não está entendendo. Por isso que ele podia dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, ele sabia disso. Então ele está dizendo assim: ó, isso daí é Deus no controle. Diga para o irmão: Deus sempre no controle. Deus sempre na minha vida e na tua. E essa nuvem, irmãos, é a mesma que está protegendo eles do sol. Agora ela desce, Deus desce na nuvem, e Deus vai falar com o verso 6. Agora Deus compra a briga, e diz o verso 6: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, eu me farei conhecer em sonhos e falarei com eles. Então Deus está falando: tem profetas, Ele usa em sonhos, Ele usa para falar com a igreja. Sim ou não? Deus no passado continuava falando e falava agora. Nós tivemos grandes profetas no passado. Mas o Senhor diz, o Senhor defende Moisés. No verso 7 diz assim: não é assim o quê?
Ah, que delícia, eu queria ter essa intimidade com o Senhor comprar e eu creio que eu tenho, e você também crê que tem, de o Senhor comprar as suas brigas, amém? Porque, querendo ou não, nós somos filhos do Senhor, amém? Ah, mas eu sou ungido, eu posso falar do outro ungido. Não faça isso. Davi era ungido, o rei Saul era ungido, e Davi não ousou acabar com a vida de Saul. Podia acabar quando Saul entrou, para fazer as suas necessidades, tá? A Bíblia fala, foi lá usar o banheiro na caverna lá. O que acontece? Davi estava lá atrás, o cara entrou na caverna, Davi com todos os homens estavam lá atrás, Saul estava perseguindo ele, podia, naquela hora Davi foi, e os camaradas falaram: Davi, chegou a hora, Davi, o teu inimigo, fala para o teu irmão, não é quando o teu inimigo está, sabe, vulnerável, que você tem que acabar com ele, não. Muitas vezes ele fala: agora ele está vulnerável, agora é a hora. Não, ele fez o quê? Ele cortou um pedacinho da capa e o Saul foi embora. E de longe ele gritou: ó, o que eu tenho na mão? Eu podia ter acabado com a sua vida. Mas a Bíblia diz que ele ficou contristado, triste por ter feito isso contra aquele que queria acabar com a história dele. Davi era ungido, Saul também era ungido. Mas muitas vezes você é ungido, eu sou ungido, mas pode dizer que agora não é o seu tempo. Não quer dizer que você é ungido e você pode sair detonando outros ungidos, porque o reino de Deus, ele não é dividido, ele é um reino só. Eu quero aqui, indo para o término agora, diz assim: não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel na minha casa. Por que Deus tinha essa intimidade por ele? Porque ele era fiel. E eu digo mais aqui: boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele me vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tiveste o temor de falar contra quem? Meu servo, contra Moisés. E assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava o quê? Leprosa. A questão aqui era: porque ela não revela os seus conceitos antigos. Essa mesma Miriam, nós queremos lembrar, foi a que passou o Mar Vermelho com tamborins, cantando e profetizando. De repente, no meio da luta, querido, você começa, por isso que a Bíblia diz assim, você começa a deixar o inimigo trabalhar. Judas deixou o inimigo trabalhar. Pedro, teve uma hora que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então nós também, no momento de vacilação, nós também podemos perder as nossas bênçãos. Não perca a sua bênção. Boca fechada, muita mosquito. Apenas ore, apenas entregue tudo nas mãos do Senhor. Vamos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou orar por você agora, orar pelas suas causas. Miriam ficou leprosa porque ela não seguiu os princípios do Senhor. Arão não ficou, mas Arão teve uma situação muito delicada depois, e nós podemos ministrar sobre isso. Por que ele não ficou? Porque ele era um sumo sacerdote, e porque Deus tinha algo lá na frente para tratar com ele. E se você ler a Bíblia, você vai ver que foi severo, porque Deus é Deus justo, amém? Não um Deus de fazer acepção. Oramos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e cremos no agir do Seu Espírito Santo. Pai, também as pessoas que estão nos seus lares com um copo com água, abençoa agora no nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor, e que cada vida seja tocada e abençoada para a glória do Deus de Israel. Nós oramos e cremos no que o Senhor vai fazer para a glória do Senhor. Visita também a tua igreja agora com paz.
Visita o teu povo com a sua unção, com o seu toque. Visita, Senhor, e dá paz. E nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor que cuida das nossas causas. E o Senhor está no controle da história. E que, quem sabe, se nós caímos ou desanimamos em alguma situação, o Senhor é Deus agora para nos restituir, nos levantar. Quem sabe a lepra tomou conta de alguma vida do coração. Senhor, lepra hoje ao pecado. Arranca, Senhor, para a glória do Senhor. Porque nós queremos que a congregação caminha, Senhor. Porque quando Miriam ficou leprosa, Senhor, a tenda parou, o povo parou, mas Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e cremos para a glória de Deus. Amém. Pode sentar, amém? Pode sentar. Você que está aí no canal, eu convido você para compartilhar, para se inscrever, para curtir. Se você ficou conosco até agora, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado.